Estamos voltando a falar de futebol. Ontem a gente tinha falado da expectativa dos jogos, enfim, mas infelizmente não deu para Alagoas na Copa do Nordeste. CRB e CSA se despediram da competição. Ontem o Marlon Araújo está conosco, hoje pela internet, de casa, para comentar esses resultados. Boa noite, Marlon. Daqui a pouquinho eu vou mostrar os gols. Queria só a informação preliminar, a sua análise preliminar. Vocês acompanharam pela Pajuçara FM justamente o jogo do CRB com o Ceará. Era o único, né, entre os dois que tinha chance de classificação. Não conseguiu vencer. O CSA fez um bom jogo, venceu por 2-0, mas já não valia mais nada, né? Isso, Marlon. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta Alagoas. O CSA fez 45 minutos perfeitos, fez 2-0 e tranquilizou. Teve como administrar na segunda etapa. O que chamou a atenção são os lances, como foram construídos os gols. Você vai mostrar daqui a pouco. Então, os lances do CSA é uma jogada de ultrapassagem pelo lado direito do primeiro gol, onde o Norberto faz um cruzamento e o volante, Iago, ataca o espaço dentro da área e faz o gol de cabeça. Depois o Iago faz uma assistência para o segundo gol para o atacante Michel Douglas, que faz sua segunda partida após a chegada ao CSA, esse retorno do Michel Douglas, a segunda partida marcando gols. Então aquele problema que o CSA tinha da camisa 9 parece que vai realmente equacionando com a chegada do Michel Douglas. Muito bom para mostrar a franca evolução que o CSA vinha demonstrando antes da paralisação da pandemia. Já no outro jogo, o jogo que trazia uma expectativa porque tinha chance o CRB classificar e os resultados ajudaram, né? A equipe do Sport empatou e o CSA venceu o ABC. Bastava o CRB vencer o seu jogo que estaríamos falando aqui de classificação à próxima fase da competição. Então o CRB demonstrou sentir muito ritmo. Físico eu achei até que foi interessante, veio sentir já nos minutos finais, mas tecnicamente, Edson, era jogador que pisava na bola, era jogador que errava muito passe, e isso trouxe sim uma preocupação. Eu entendo que a estreia do Diego Torres, assumindo a titularidade da camisa 10, que eu trouxe ontem em primeira mão, antes da bola rolar, ele não trouxe a mesma característica que o Longini, que o próprio Dudu, que era o substituto do Longini, apresenta para o modelo de jogo do Marcelo Cabo, que é dinâmica, troca de posição, hora centroavante, hora extremo. Essa troca de posição é o segredo do sucesso do CRB que vinha antes da paralisação. Então, ontem ele sentiu essa valência de trocar de posição, princípio ofensivo de mobilidade, e aí foi presa fácil. Ontem, vale sempre ressaltar um caso à parte, foi a arbitragem. No primeiro pênalti que ele marcou, que o jogador Vinícius fez um cruzamento e o Kleber foi seguro pelo jogador Everton Pasco, ele acertou, foi pênalti. E aí o Ricardinho bateu e o goleiro Vitor Souza defendeu. Agora o pênalti que vai originar o primeiro gol do CRB, não existiu. O jogador do CRB toca primeiro na bola, mas o Wagner Hilley marcou esse pênalti que facilitou as coisas para a equipe do Ceará, que saiu para o intervalo vencendo por 1-0 no segundo tempo, quando o CRB já estava bastante desgastado fisicamente. O treinador trouxe 2 jogadores titulares para esses 15 minutos finais. E aí, esses 2 jogadores protagonizaram o segundo gol da equipe do Ceará, gol marcado pelo atacante Bergson, que faz um gol tirando do goleiro Vitor Souza. E no finalzinho, o CRB encaixou uma transição ofensiva e João Carlos, centroavante, que havia entrado minutos antes, faz o gol de perna esquerda. O que vale é que tem que ter essa avaliação. O CRB voltou um pouco diferente, mas é o primeiro jogo depois de 4 meses parado. Vi sim um atacante Bio, que fez sua estreia, Edson, anota esse nome, vai disputar a titularidade na equipe regatiana, garoto das divisões de base do Flamengo, deixou uma ótima impressão no 1 contra 1, no drible, na finalização, personalidade do garoto chamou a atenção. Agora o CRB volta as atenções para o futebol de Alagoas, onde deve ser anunciado a volta do Campeonato Alagoano já no próximo meio de semana. Trabalha-se com a possibilidade da quarta-feira, dia 29. E já tem certo a sua estreia no dia 8, 11 da manhã, um sábado, contra a equipe do Juventude. Então, salve essa data, dia 8, a bola rola na Série B, campeonato que o CRB quer conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O CSA estreia um dia antes, no dia 7, no estádio Rei Pelé contra a equipe do Guarani.
joguem suas fichas. Ontem valeu demais. Foi uma vitória para o futebol de Alagoas, uma derrota. Mas eu continuo sendo muito mais Alagoas, Redson Moura. Pois é, Marlon, quando você estava falando, a gente colocou tanto os gols do CRB, o gol do CRB, né, foi 2-1, os gols do Ceará e o gol do CRB, e também os gols do CSA. Agora, falando do Campeonato Alagoano, antes disso, deixa eu mostrar, pode colocar aqui na tabela a classificação, como é que ficou a classificação final da fase de classificação da Copa do Nordeste, né? Olha, Fortaleza, Bahia, Botafogo e Sport classificados, o CRB poderia ter terminado em quarto, se tivesse vencido. Não venceu, ficou em sexto lugar com 8 pontos, esse no grupo A. No grupo B, que é o grupo do CSA, o CSA também terminou na sexta posição. Antes dessa rodada estava em último, terminou em sexto com 7 pontos, mas se classificaram Confiança, Ceará, Vitória e Santa Cruz. A próxima rodada, na verdade, as quartas de final da Copa do Nordeste serão entre Fortaleza e Sport, Ceará e Vitória, Confiança e Santa Cruz, Bahia e Botafogo, todos os jogos ainda na Bahia, né, no dia 25. Aí voltando para cá, viu, Marlon, a gente fala do Campeonato Alagoano. Você falou justamente de que a gente vai ter essa expectativa, esse compasso de espera para o alagoano, já que a gente está vendo aqui, Alagoas não está nas quartas de final da Copa do Nordeste. Havia uma expectativa para ter o jogo, né? São 2 rodadas que estão faltando, né? Já tem uma rodada na quarta-feira da semana que vem. Mas até agora, ainda nada definido, né, Marlon? Não, não está definido porque precisa da autorização do governo do estado, né? O governo do estado precisa autorizar. A gente sabe que tem algumas cidades que ainda estão na fase vermelha, né? Então, essa mudança de fase é fundamental para que o futebol possa confirmar que vai ter jogo em Arapiraca. Para você ter uma ideia, está marcado para o retorno CSA e ADA em Arapiraca. E aí você precisa que essa fase lá em Arapiraca possa ter modificado. Senão vai ter que trazer esse jogo para o Repelé. Que horário vai ser esse jogo? Enfim, ou vai para um lugar mais próximo da região que tenha uma fase já avançada de controle da pandemia. Então, vamos aguardar, mas a data que se trabalha, essa informação eu busquei agora há pouco, é 29, a quarta-feira da semana que vem, para ter a rodada, depois no final de semana outra rodada, e aí a gente já na semana que vem já faria as semifinais do Campeonato Alagoano para conhecer o campeão alagoano ainda nessa maratona, visto que dia 8 e dia 7, CSA e CRB já começam o Campeonato Brasileiro da Série B. Só para se ter uma ideia, o Campeonato Baiano, o Bahia e o Vitória, que jogaram ontem, acabaram de entrar em campo pelo Campeonato Baiano. O Bahia perdeu para o Atlético e o Vitória empatou. Só para você ter uma ideia do que vem por aí de calendário do futebol no Brasil. Pois é, tudo apertado, tudo apertado. Quando a gente tiver informações mais precisas, Marlon, certas já das datas, aí você volta para comentar a rodada, as próximas rodadas do Campeonato Alagoano. Uma boa noite para você, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigado, Marlon Araújo, falando de futebol, sempre espaço aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas.